Ótimo. Fisicamente, né, eu tenho visto que antigamente a maioria dos escritórios a gente pensava numa baia ou numa mesa individual, né? A pessoa ia sentar ali, o colaborador ia sentar ali, ia ter o computador dele e ia trabalhar dali. Pós-pandemia, a gente tem visto muitos escritórios, vamos chamar assim, sendo mais criativos, né? Criando mesas em comum, né? Mesas colaborativas, para as pessoas poderem sentar juntas, né? Trocar ideias e, de alguma maneira, ali colaborar para chegar na necessidade, no objetivo delas. E pegando essa parte do desenho, do novo desenho, ou do ajuste físico dos espaços, misturando um pouco isso com a sustentabilidade dentro dos escritórios das empresas, né? Em especial a questão de bem-estar do colaborador, né, da presença do colaborador ali. Como vocês veem isso de maneira mais prática, até para ficar visível para todos os colaboradores, todos os stakeholders da empresa, né? Como deixar eles a par dessas mudanças físicas e dar maior sustentabilidade e bem-estar no espaço? Sitéria, o que você acha? É, Quando eu olho para o setor, eu vejo uma grande oportunidade de influenciar pessoas, porque você tem prédios com 1.000, 2.000, 5.000, ou seja, para mim, quando você fala nisso, você fala uma pequena ação, ela tem uma proporção gigantesca. Então, falando em impactar pessoas, esse é um setor que qualquer pequena mudança, um pequeno ajuste, você impacta 3 gerações com facilidade. Isso quer dizer onde ele vai trabalhar, qual tempo ele economiza na ida e na volta, o que ele vai fazer com esse tempo, né? E o como que ele se vê contribuindo para a sustentabilidade. Esse é um ponto que eu acho, gostaria de abordar, a gente tem falado bastante, e é assim, não, a empresa tem ações X. E quando você traz essa visão individualizada, olha, eu, Sidéria, estou contribuindo de que forma? Então, acho que o setor pode, usando sistemas de IoT, dentre outras tecnologias aí, trazer essa visão mais individualizada para que a gente simplesmente mostre o porquê da mudança do hábito e o que a mudança do hábito trouxe para todo um ecossistema, né? Para uma cidade, para um país, para o clima, para a sustentabilidade como um todo. Então, eu acho que quando você junta tecnologia nos locais de trabalho, que eu sinceramente sou suspeita para falar, dentre esses lugares aí que você falou, eu adoro ir para um clube, num verde, é onde minhas ideias fluem, eu faço um esporte na sequência e falo, nossa, é agora, que é a hora do meu momento ímpar, que o meu cérebro está preparado, sem filtro nenhum. Então, assim, é olhar a demanda do ser humano, né? Eu brinco que eu falo assim, quando gosto de falar de sustentabilidade, eu começo pelo S. Como que eu vou desenvolver o S e o resto é uma cadeia, né? Como que a pessoa vai estar melhor inserida, como que ela vai contribuir mais, estando mais feliz, estando em locais que fazem sentido, né? Hoje mesmo eu estava aqui fazendo uma analogia com qual que é o caminho da sustentabilidade em cada indivíduo, né? Em cada pessoa. Eu acho que ele começa pelo propósito, passa ali pela virtude, né? Vou falar um pouquinho de solidariedade, mas tem uma série delas. O meu olhar do que eu posso fazer em relação a mim, ao meu entorno e ao meu próximo, passa aí pelo conhecimento, né? E aí sim, eu faço porque eu tenho prazer, eu cheguei no meu nirvana, então eu vou fazer isso mais vezes, vou praticar essa ação mais vezes, vou fazer ir menos vezes ao escritório ou vou em determinadas datas e horários, porque tem um propósito para mim, né? Então, quando a gente consegue atingir, tocar o centro, o propósito de cada um em relação à sustentabilidade, aí a pessoa, o indivíduo vai querer fazer mais e mais. Se a gente traz isso para o mundo de facilities, eu estou falando de 1.000 pessoas, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, muitas pessoas. Eu estou falando isso de empresa, estou falando isso de governo, independente de país, independente de área. Então, é um impacto que eu vejo assim, quando você traz um
Booking, como eu estou contribuindo, porque às vezes a vida é tão, eu faço ações, mas nem parei para pensar que impacto fez aquilo. Qual foi o impacto de ir ou não para o trabalho? Qual foi o impacto de trabalhar de um clube? Qual foi o impacto de participar e ver o jogo de um filho entre levar os avós entre um trabalho e outro? Então, assim, eu acho que o poder de facilities nesse quesito é gigantesco, é proporcionar não só o bem-estar, mas como otimizar seus resultados, reduzir seus custos e inovar o setor, né? Trazer talvez uma nova oportunidade de negócios aí, mas de que forma? Ganhando as pessoas pelo propósito delas, não é ganhando, mostrando para elas. E quando elas têm isso em mãos, elas vão querer mais e mais. Isso aí, a cadeia disso no final, para mim, é orgasmo mental. Nossa, eu fiz isso e resultou naquilo. Então, eu vou querer fazer mais e mais e mais. Então, e que fez bem para mim, para o outro, meu entorno. Então, acho que é por esse caminho. Acho que é um setor que tem uma responsabilidade social, ambiental, muito impactante, a tecnologia junto com isso, não o dado solto, mas o dado entregue de forma elaborada. Isso significa tanto de energia, isso significa tantos pesos, tanto de lixo, isso significa tanto de água, significa tanto de saúde, dentre outras muitas vertentes que a gente tem aí para abordar. Um pouquinho nessa linha aí que a gente tem discutido. Muito bom, Sidéria. E, Robson, a gente, historicamente, né, via essa questão do bem-estar, sustentabilidade nos espaços, bastante ligado ao chefe de RH, né, o chefe de recursos humanos. Mas agora, até com esses insights que a Sidéria comentou, né, com a importância do chefe de facilities, do CFMO dentro da operação, no dia a dia você tem visto mais essas trocas com o chefe de RH, essas conversas, essa adaptação do espaço frente a todas essas necessidades? Sim, Cristiano, bem apontado também pela Sidéria. Eu acho que o ESG é uma tendência que veio para ficar. As empresas hoje elas têm uma tremenda responsabilidade com relação a isso, né? Fazer todo o gerenciamento dessa cadeia. É muito importante para nós, chefes de facilities e toda a comunidade de facilities, que o ESG está inserido no nosso dia a dia de uma forma única, de uma forma muito produtiva, e aonde, em particularidade, todo o benefício vai ser para a comunidade, para as pessoas e para o mundo, né? Hoje nós estamos com algumas situações de controle muito assim, vamos dizer, na crista da onda de você estar fazendo alguns controles de resíduos, como a Sidéria comentou, o gerenciamento todo da cadeia de valor, você precisa saber quais são os fornecedores, como eles atuam, né? O controle também da energia, a gente precisa ter uma energia cada vez mais limpa, a gente precisa controlar isso, até porque as matrizes energéticas elas podem se esgotar e elas vão se esgotar, e a gente precisa estar sempre pensando numa situação mais estratégica para a companhia. Isso tudo, se você colocar num pacote, você tem só ganhos para o ecossistema, né? Você consegue melhorar a vida do colaborador, você transforma a vida do colaborador até a ida ao trabalho, né? Hoje os prédios estão cada vez mais ecológicos, né? Ecologicamente falando, o prédio ele tá praticamente inserido no ESG. Eu tenho comentado muito com o Nica, batendo nessa tecla, que nós temos que trabalhar como comunidade. Um exemplo, se eu cuido de 3 ou 4 andares, 4 pilares num edifício corporativo, a gente precisa se unir como comunidade num prédio todo, não só olhar para a gente. Então, todo esse papel do CFMO precisa estar inserido no ecossistema. A gente tem muita ferramenta para controle, a gente consegue fazer vários controles, gerando redução de custos, que também as empresas focam bastante nisso, e, claro, a qualidade de vida do colaborador. Então, nós, chefes de facilities, temos uma responsabilidade imensa em controlar isso, em trazer esses benefícios para a empresa. Claro, com as demais áreas, porque o ESG está inserido no compliance, na auditoria interna, na parte da governança corporativa, ou seja, no mundo em si. Então, o papel de todos, não só do FM, é trazer esse benefício para todos.